Bom, o tema de hoje é acne na mulher adulta. A gente vê sempre que a acne é uma característica mais da adolescência, não é verdade? Tanto os meninos como as meninas têm aqueles distúrbios hormonais, onde os hormônios estão em total ebulição e por isso é normal que tenha uma pele um pouco mais acneica. Alguns adolescentes têm mais acne, precisam até tomar um Roacutan aí da vida, né? Que é aquele remédio que tem vários efeitos colaterais, e outros nem tanto. Mas a maioria dos adolescentes passam sim por essa fase, esse estágio. Bom, e mulher, né? O que a gente pode fazer? Estudos têm demonstrado, e a gente pode ver no nosso dia a dia, que mulheres na idade adulta, entre os 20 aos 40 anos, também podem sofrer com essa patologia. Principalmente as mulheres. Alguns homens têm, mas são mais comedões. As mulheres já não, as mulheres têm aquelas pápulas, aquelas pústulas. Então é necessário que a gente ajude essa mulher como ela pode se tratar. E você vai entender um pouquinho mais por que acontece essa acne na idade adulta nas mulheres. Aqui tem uma foto de um médico chamado Albert Kligman. Ele já é falecido. Em 1969, ele colaborou para a invenção do Retin A. E esse Retin A, ele é um medicamento muito famoso que ele ajuda no combate à acne. Então você pode falar que o Retin A é o mesmo que o retinol, que é o mesmo que a tão famosa tretinoína. Então ele com uma outra pessoa, eles fizeram uma parceria e conseguiram essa fórmula para tratar de dentro para fora. Em seus estudos ele relatou que há um perfil psicológico de mulheres que sofrem de acne. Olha só como isso é bem interessante. São mulheres expostas ao estresse competitivo do trabalho. E também aquelas mulheres que têm muita ansiedade. Quem não sofre de ansiedade hoje em dia, né? Hoje em dia, quando você fala de depressão, de ansiedade, você pode ver que é o mal do século. Mas essas mulheres que elas vivem muito na correria do dia a dia, com preocupações em alcançar novas metas, preocupações de trabalho, tem uma piora no quadro de acne nessas mulheres. Então a gente pode ver que não acomete só a parte hormonal, como também a parte psicológica. E eu pude notar, fazendo essas pesquisas e esses estudos para montar essa aula para vocês, que isso é uma grande verdade. Eu já tive clientes que elas ficavam assim estressadíssimas com o trabalho, grandes mulheres, mulheres empresárias, mulheres que mal tinham tempo de cuidar dos filhos e elas sofriam sim por causa de acne. Isso é bastante interessante, essa relação. E não é uma tarefa fácil também encontrar um filtro solar que se adeque e que não piore o problema de peles acneicas na idade adulta. Então, pode ser um dos problemas, além do estresse, né, daquela competitividade do trabalho, do dia a dia muito corrido, pode ser também que ela esteja usando um filtro solar errado. Geralmente, a mulher que ela sofre de acne na idade adulta, ela testa vários filtros solares diferentes. Alguns ficam mais oleosos do que outros, mas é muito difícil ela chegar a um consenso de comprar um filtro solar que não deixe absolutamente nada de oleosidade da pele dela. Então é muito difícil e a gente precisa orientá-la. Orientá-la para quê? Orientar essa cliente a encontrar um filtro solar que tenha efeito mate, que seja oil free, que seja mais fluido, uma textura mais leve, para não piorar essa situação. É fácil encontrar esse filtro solar? Não é fácil, mas tem que ir testando mesmo, não tem outro jeito. E, de preferência, que deixe a pele quanto mais seca melhor, oil free ou efeito mate. Outra característica que pode acontecer para que a pele na idade adulta de uma mulher fique acneica é o hiperandrogenismo, que pode levar a esse surgimento de acne e ainda ao hirsutismo.
Você deve saber aí do outro lado o que é hirsutismo, aquele aparecimento de pelos nessa parte aqui do queixo, né? Como se fosse uma pequena barba. Algumas mulheres têm um grau muito elevado de hirsutismo e elas acabam ficando com vergonha, elas procuram depilação a laser, que muitas vezes ainda não resolve. Então é um transtorno muito grande. E o que é o hiperandrogenismo? Nada mais é do que uma elevação da testosterona, que é aquele hormônio masculino. Então ela acaba ficando com algumas características masculinas, ela geralmente engorda, e aí que acontece a acne facial, e essa testosterona ela fica em desequilíbrio. Ou pode ser que ela tenha esse desequilíbrio, que seja uma doença do corpo dela, um desequilíbrio dela mesma, ou pode ser que ela faça uso de anabolizantes, que é bem provável, porque aí a testosterona aumenta, se for aquela mulher que é louca por academia, pode sim acontecer, a testosterona aumenta bastante e começa o surgimento da acne. E o uso de cosméticos inadequados para o tipo de pele também é uma outra causa. Nem todo mundo, hoje em dia, você sabe que a informação, ela tá aí para todo mundo, né? Tem o pai dos burros que a gente fala, né, na brincadeira, que é o Google. Você coloca qualquer coisa ali que aparece, tem uns vídeos no YouTube, mas nem todo mundo fica antenado com esse tipo de informação. E ainda hoje a gente pode ver que tem muita mulher na idade adulta que acaba usando um produto errado para o tipo de pele. Então, por exemplo, se ela tem uma pele mais acneica, uma pele oleosa, ela vai e compra um creme e aplica no rosto no período noturno. E você pode ver que com certeza isso acaba piorando esse quadro de acne. Então é bastante importante que quando ela aparecer para você, para fazer a avaliação da pele, você precisa saber exatamente quais produtos que ela usa, em quais horários, tudo direitinho, para falar para essa cliente, olha, você está usando um creme e o creme não é o correto. Qual seria o correto? Um cosmético ou dermocosmético, como a gente chama para a pele, que tenha um veículo ou uma base que seja aquosa. Então tem que ser um sérum de preferência. Pode ser um produto em gel. Ela pode usar, por exemplo, um ácido hialurônico para o rejuvenescimento? Pode, desde que seja em sérum ou em gel fluido, tá? Nunca, jamais creme. Loção também não é muito indicado. O gel creme é mais ou menos, não vai ajudar muito nesse quadro de acne. Se ela quer usar algum produto para a pele que seja rejuvenescedor, que seja o mais aquoso possível, para deixar com que a pele dela pare de produzir essa oleosidade. E além disso, esses cremes, eles contêm muita lanolina, alguns têm óleos vegetais, outros têm petrolato, outros componentes que acabam provocando ainda mais acne. Então, eu preciso ficar bastante de olho nisso. Mais uma característica de mulheres que sofrem com acne na idade adulta é a exposição constante a agentes oleosos, como óleos de cozinha, frituras constantes, petróleo e piche. Isso foi um estudo constatado. E eu estava lembrando disso, que uma época eu ia muito a um supermercado perto onde eu morava e tinha uma barraquinha de pastel. E ficava uma mulher na faixa, acredito que de uns 30 anos, era uma mulher ainda jovem, mas ela ficava ali o dia inteiro fritando pastel, fritando churros. A pele dela era extremamente acneica, por quê? Ela acaba absorvendo esse excesso de oleosidade que fica realmente no ar. Se você vai para algum lugar desse tipo, onde tem fritura o tempo todo, pisa no chão no final do expediente para você ver como é que fica. Fica completamente gorduroso e essa gordura ela se deposita na nossa pele, se deposita na nossa roupa, nos nossos cabelos. Então, mulheres que trabalham com isso têm tendência sim muito mais forte a ter uma pele bastante acneica. E o ovário policístico é uma coisa tão comum de acontecer. Também é uma das causas da acne na mulher adulta. Ocorre o quê? O aumento do tamanho dos ovários, eles ficam desproporcionais a um ovário normal e criam-se várias bolhas
nesse ovário aumentado? Essas bolhas elas são cheias de líquido e essas bolhas dão-se o nome de cistos. Algumas mulheres precisam operar, outras mulheres não têm a necessidade de cirurgia, mas elas acabam tomando anticoncepcional para tentar regular e diminuir esse excesso de cistos e acabam que diminuindo também o quadro de acne. Porém, se ela tem um elevado nível de hormônios masculinos, como eu já falei anteriormente, da testosterona, e tem ovário policístico, o ovário policístico também faz com que a testosterona aumente. Isso também causa acne e causa o excesso de pelos. E lembrando que anticoncepcional não é qualquer um que ela pode tomar, ela precisa ir ao médico para receitar o anticoncepcional mais adequado para quem tem ovário policístico. E a acne ela acaba causando cicatrizes de acne e manchas. Isso é muito ruim, muitas vezes a pessoa acaba ficando com vergonha, com a autoestima lá embaixo e não sabe ao certo como tratar, e cabe a nós orientar. E qual que é o impacto psicológico para essa mulher adulta ter acne? Muitas vezes ela não tem só no rosto, ela tem também na região das costas, que é uma região bastante oleosa. Então pode acontecer sim a baixa autoestima, é uma pessoa que geralmente ela vai fugir de fotografia, ela vai tentar encher o rosto de maquiagem com base que tampa os poros e vai piorar ainda mais essa situação. Isso se ela não estiver usando uma maquiagem errada, uma maquiagem oleosa, que vai piorar também. E geralmente essas mulheres, por experiência própria de atender clientes assim, elas têm medo de nunca mais conseguirem a cura, elas acabam ficando frustradas. Então vamos ver o que a gente precisa fazer para isso, né? Qual é a conduta da profissional de estética? O que fazer para solucionar o problema da cliente? Agora você sabe o que causa acne na mulher adulta, quais são as causas, não é uma só, a gente pôde ver aqui nessa aula que não é só hormonal, depende de onde ela trabalha, depende do emocional dela, se é uma pessoa estressada ou não, depende de N outros fatores. Então, o que a gente pode fazer? Bom, dar orientações, uma coisa muito básica. Não lavar a pele, não lavar o rosto ou o local onde ela tem a acne o tempo todo, porque eu vejo que tem bastante gente que lava 3, 4 vezes por dia, e isso acaba ressecando a pele e acaba tendo um efeito rebote. Qual que é o ideal? Lavar o rosto sempre com água fria, né? Porque a água quente ela resseca na hora e depois acaba produzindo mais sebo. Sempre com água fria 2 vezes ao dia apenas, uma vez de manhã e outra à noite. E em casa, o que ela pode usar? Produtos para o controle da acne. Então você pode recomendar que ela use um sabonete de ácido salicílico, um sabonete de enxofre, um sabonete de amamelis. São ativos específicos para o controle da acne. Ela pode usar um esfoliante suave para não agredir, porque se ela usa um esfoliante, por exemplo, que tenha os grânulos muito grandes, né, aqueles grânulos maiores, pode ferir a pele que já está com pústula, isso é bastante perigoso. Ela precisa sim fazer todos esses passos de manhã e à noite e usar sempre um tônico adstringente, tá? Isso é o básico que a gente vai iniciar o tratamento nessa pele da acneica da mulher adulta. Esse é o básico. Outra recomendação, na hora que você estiver fazendo a sua avaliação ali, preenchendo a sua ficha de anamnese, recomende urgente para que ela faça exames ginecológicos e endócrinos, porque ela precisa tratar a causa do problema e não só externamente. Muitas vezes acontece que a gente trata a pele dessa pessoa, a acne chega a regredir um pouco, ela fica com o rosto mais claro, mais lisinho, mas depois de um tempo volta tudo, porque ela não tratou a causa. Então esse é um passo bastante importante como conduta de profissional de estética. Aplicar limpeza de pele mensal. Precisa sim ser uma limpeza de pele profunda, com extração,
Eu sei que tem vários tipos de limpeza de pele ultrassônica, limpeza de pele com sucção, assim como eu ensinei até no curso de limpeza de pele online. Tem limpeza de pele sem dor, aquela com papel, mas para uma pele bastante acneica tem que ser com extração, com alta frequência, tudo bonitinho. Toma bastante cuidado com a antisepsia, porque qualquer bactéria que esteja em contato ali no momento pode sim levar a um quadro de acne maior ou efeito rebote. Então, quando a gente faz limpeza de pele, esse efeito rebote que a gente chama acontece por dois motivos. Ou porque não foi feita uma antisepsia correta, às vezes você deixou um pouco a desejar. Pode usar clorexidina no rosto, que é bem importante, antes de aplicar o vapor de ozônio. Ou de tanto manipular essa pele, a glândula sebácea ela dá uma resposta de produzir mais sebo e acaba aparecendo mais acne nesse tipo de pele. Então, esses são os dois motivos do efeito rebote. Bom, e aí o que você vai fazer? Fez a limpeza de pele. Depois de 15 dias, você pode fazer uma aplicação de ácido salicílico 10% em solução hidroalcoólica. Por que solução hidroalcoólica? Porque ele penetra muito rapidamente na pele e você precisa tomar bastante cuidado porque não pode ser feito com pincel leque, precisa ser feito com algodão justamente porque ele é líquido e escorre bastante. Ah, Cris, mas como que eu vou fazer para formular um peeling de ácido salicílico a 10%? Algumas farmácias hoje em dia têm a Homeosana, que eu sempre indico, que é uma excelente farmácia, que as minhas alunas gostam bastante. Algumas farmácias não têm necessidade de receita médica quando se trata de um peeling superficial, quando se trata de um dermocosmético, Não tem nada a ver com medicamento. Então, eu recomendo que você procure uma farmácia aí na sua região, ou você pode mandar para a Homeosana com H, que elas manipulam e entregam na sua casa. Bom, aí o que você vai fazer? Vamos seguindo aqui os passos, anota aí, para você não ficar perdida. Você vai limpar o rosto com sabonete líquido, primeiro com demaquilante, se estiver maquiada, depois com sabonete líquido. Você vai aplicar um tônico antisséptico, ou pode ser adstringente, fazer uma esfoliação suave, bem suavezinha, e aplicar o ácido salicílico com as mãos sempre enluvadas, usando algodão. Então, você vai começar do centro para as laterais e muito rapidamente, porque se você demora, aplica aqui, do lado direito do rosto, aí você vai, demora e aplica do lado esquerdo. Do lado direito ele já está agindo. Então, ele vai acabar fazendo frost muito mais rápido. Então, é interessante que você tenha bastante agilidade na aplicação com algodão. Então, você pega lá o vidrinho, o tubinho. E esse ácido salicílico, outra coisa que eu queria falar, em solução hidroalcoólica, você encontra até no Mercado Livre. Eles fazem, algumas farmácias fazem e vendem pelo Mercado Livre. E aí, se ele tiver conta-gotas, você pinga no algodão, ou você tira o conta-gotas, vira o vidro no algodão e espalha bastante rapidamente. E o que acontece? O ácido salicílico é muito indicado para acne porque ele tem uma ação queratolítica e ele é antimicrobiano. E ele é ideal para o controle da oleosidade excessiva da pele. Então, você vai fazer esse peeling 5 sessões a cada 15 dias. Continuando lá na higienização, Então, você vai fazer higienização com sabonete líquido, pode ser qualquer um, não precisa ser sabonete com ácido. Você vai aplicar um tônico adstringente ou antisséptico, fazer uma esfoliação bastante suave para não agredir a pele, tomar bastante cuidado com pústula para não passar esfoliante em cima. E aí você vai pegar o algodão com as mãos enluvadas, encharcado, não precisa encharcar a ponto de escorrer. Você só vai pegar ele molhadinho com ácido salicílico. Aplicar no rosto inteirinho, porque se você aplica só em cima dos pontos de acne, esses pontos, essa região ela vai clarear e vai ficar diferente do resto do rosto e vai ficar estranho, vai ficar como se fosse manchado. Então não é legal. O ideal é que você aplique realmente no rosto inteiro. Se quiser aplicar no pescoço,
Também pode. Aí você vai deixar agir por 5 a 10 minutos, observando sempre a tolerância da pele. Se aparecer frost, você já neutraliza com água mesmo. Não precisa usar neutralizante de bicarbonato de sódio, não. Com água mesmo. Nos primeiros 2 minutos, a sensação vai ser de uma grande ardência. O rosto vai ficar bem ruborizado, ela vai reclamar um pouquinho de pinicação, mas é interessante que conforme o tempo vai passando, esse ardor ele vai diminuindo. E ela chega a um ponto de não sentir mais nada. E aí sim, você pode deixar até no máximo 10 minutos, caso não venha aparecer um frost. Aparecer um frost, você já neutraliza, ok? O que vai acontecer com essa pele? Ela vai escurecer, de preferência aplica esse peeling que ele é superficial, porém ele não é inofensivo, então tem que ter bastante responsabilidade. A pele vai escurecer, de preferência aplica esse peeling no final da tarde ou à noitinha, num dia que ela não vá sair ao sol. Se tiver um dia assim muito quente, se ela tiver que pegar o carro para ir no supermercado, qualquer coisa que esteja bastante sol, não faça, tá? Então procure realmente um horário assim mais propício para isso. Bom, passaram-se de 5 a 10 minutos, não teve frosting, a ardência passou, ok. Você vai neutralizar, remover tudo só com água, todo esse ácido só com água. E aí você pode aplicar uma água termal para hidratar essa pele, ou você pode aplicar qualquer máscara calmante. Eu não recomendo que seja nenhuma máscara com argila, nenhuma máscara que seque na pele. Pode até ser uma máscara com beta-glucan, porque se você aplica uma máscara que seca na pele, depois você vai ter que arrastar muito algodão, até gaze para remover essa máscara e vai machucar essa pele. Então tem que ser com uma máscara bem molinha, sabe? Bem emoliente, bem creminho mesmo. Se não quiser a máscara, basta aplicar água termal. Bom, finaliza com filtro solar, ideal para a pele dela, sem oleosidade, no mínimo 30. E uma coisa muito importante, se a cliente estiver usando ácido na casa dela, tem cliente que usa retinóico à noite, usa o próprio salicílico, aí você vai pedir para ela parar de usar, suspender durante 15 dias anteriores a esse tratamento, tá? Então, é um peeling superficial que você vai aplicar a cada 15 dias. Se está usando algum tipo de ácido em casa, suspende esse ácido. Então, na hora da sua avaliação, você vai fechar esse tratamento. Primeiro, limpeza de pele. Passou 15 dias, o peeling de ácido salicílico superficial, 10%. Passaram-se mais 15 dias, outro. Você vai fazer 5 sessões só desse peeling. Ah, mas a pele dela, ela me relatou, Cris, que a pele dela tá muito delicada e permeada, então não faça, espace um pouco mais de tempo, espaça 20, 30 dias para fazer novamente, ok? Bom, verificar na anamnese a possibilidade da cliente ter alergia ao ácido acetil salicílico. Se ela tiver alergia, esquece esse peeling. Procura fazer um tratamento com alta frequência, com máscara de argila verde. Pode até ser o outro peeling, mas aí se eu falo para você, ó, uso mandélico, não vai funcionar para acne. O glicólico, mais ou menos. O salicílico seria, assim, o ideal. Se tiver alergia, não tem como usar, tá? Isso é importante saber. Para casa, além daqueles produtinhos que ela vai usar, como eu falei no slide lá anterior, né, que é o sabonete, um tônico, etc. Para casa, ela vai tomar Oleolar, que é bastante indicado porque ele faz um peeling de dentro para fora. Então, além de não deixar sequelas de cicatriz de acne ou ainda diminuir essas sequelas, vai clarear a pele dela. Quando a gente fala de acne, a gente também tem que focar no quê? Nas manchas de acne, que são as manchas pós-inflamatórias. Sempre a cliente acaba cutucando alguma vez na vida e acaba deixando essa manchinha. Então, é importante que você faça também um clareamento. Então, ela vai tomar, e ele em conjunto com Verbasnol,
Olha eu engasgando aqui para falar. Ele, em conjunto com o verbasnol, vai diminuir a oleosidade da pele, atuar como anti-inflamatório para acnes e ainda diminuir a queda de cabelo. Então, é um combo aí perfeito. Porque aquela cliente que tem problema de acne, se ela tiver problema hormonal, geralmente ocorre também a queda de cabelo junto, tá? Então, você já trata disso. E vai diminuir e retardar as reações oxidativas da melanogênese. O que quer dizer isso? São as manchinhas de acne. Diminui os efeitos nocivos da radiação ultravioleta sobre a pele, prevenindo a hiperpigmentação cutânea, pois reduzem as reações oxidativas necessárias para a formação do pigmento. Então, ela vai estar completamente protegida, além de diminuir a acne e fazer um peeling. Ele é descamativo, tá? Então, ela vai tomar uma dose só ao dia, uma cápsula ao dia, e dá para fazer 30 cápsulas. Quem tiver interesse em adquirir essa fórmula, esse nutracêutico, não tem necessidade também de receita médica, por se tratar de um nutracêutico, pode adquirir lá na lojinha, que tá aí, acho que no descritivo aí da live de hoje. Então, é loja.esteticistacomovocê.com.br. Quem não quiser adquirir na lojinha, faz a formulinha lá, direitinho, com 30 cápsulas e manda manipular na farmácia da sua confiança, tá? Tudo isso você precisa colocar, obviamente, no pacote de tratamento. E, finalizando, acne na mulher adulta. Espero que você tenha gostado dessa aula e eu termino por aqui.